Eu gostaria de convidar você para que você abra sua Bíblia na segunda epístola de Paulo à igreja de Corinto. Nas próximas 3 semanas, começando de hoje, nós vamos falar sobre a esperança em Cristo que nos remete para a eternidade. Na semana que vem, a nossa verdadeira morada celeste. E no outro domingo, sobre o tribunal de Cristo. Hoje nós vamos fazer, por assim dizer, um prelúdio daquilo que nós vamos falar na semana que vem, que vai do capítulo 5 até o capítulo 5 vai do 1 até o 9. Mas hoje nós vamos ler 2 Coríntios 4, 16, 17 e 18. O 16, o 17 e o 18 é um prelúdio aí, uma prédica, uma preparação para que semana que vem possamos falar da nossa verdadeira morada. E aí, então, depois falarmos sobre o tribunal de Cristo. Amém? Todos abriram? 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do 16 até o 18. São poucos versos. Diz assim a palavra do nosso Deus: Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, diante da Tua santa e bendita palavra, e nós rogamos a iluminação do Teu Santo Espírito para falar com Teu povo, para falar com as pessoas que aqui estão esta noite. Ajuda-nos, ó Deus, que o Senhor esteja fazendo com que esta palavra encontre morada nos nossos corações. Eu sei que muitas coisas podem tirar a nossa atenção, as nossas mentes, até mesmo divagar, estar pensando em outras coisas, estar em outros lugares, mas que o Senhor esteja nos ajudando a, de fato, prestarmos atenção na Tua santa e bendita palavra. Que o Senhor cresça e que possamos diminuir, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente só pede para que os pais estejam aí controlando os filhos, tá bom? Uma revista de grande circulação em nosso país, e eu não vou fazer propaganda aqui da revista, ela trouxe uma manchete outro dia afirmando que o planeta Terra está prestes a passar por um grande colapso. E a reportagem afirma que o mundo está diante da 7ª extinção em massa da história da Terra. Diz que a última extinção foi a dos dinossauros. Para quem acredita, obviamente, na evolução, né? O motivo
é porque os 5 maiores ecossistemas do nosso planeta estão ameaçados e a capacidade do planeta de gerar bens e serviços vai, vai se esgotar. E aí, diante desta manchete, diante desta notícia, aliás, diante de notícias que chegam até nós e que são passadas como notícias absolutas, como se fossem verdades absolutas e vai ser daquele jeito e pronto. E a grande maioria das pessoas, e eu digo a grande maioria mesmo, a grande massa acaba acreditando nestas notícias, sejam elas, por exemplo, que venha por uma revista de grande circulação, poderia até mesmo ser de grande circulação mundial, por exemplo, como a Time, a revista Time, ou se vem pela televisão, ou se vem pelas mídias sociais que nós temos hoje. Mas o que eu gostaria de conversar com os irmãos esta noite é que a esperança em Cristo nos remete para a eternidade. E em meio, por assim dizer, a uma deteriorização, em meio a uma desconstrução até mesmo de valores éticos judaico-cristãos, em que consiste a nossa esperança? Nós vamos ficar com estas notícias, nós vamos ficar com estas manchetes, ou na realidade nós vamos ficar com as escrituras sagradas? Bom, tanto a primeira epístola aos Coríntios como esta aqui foram epístolas com a autoria do apóstolo Paulo. E ainda que outros escritos de Paulo possam ser mais sistemáticos e mais profundos, dificilmente algum possa ser mais precioso do que este aqui. Porque é nesta epístola que Paulo, pela segunda vez, abre o seu coração para aqueles irmãos da igreja de Corinto. Os irmãos estavam revoltados com Paulo. Os irmãos tinham chamado ele de leviano. Por quê que os irmãos da igreja de Corinto tinham chamado ele de leviano, de um paspalhão, de um homem sem palavra? Porque no final da primeira epístola que ele escreve à igreja de Corinto, ele promete que vai voltar a visitá-los. Se você ler as Escrituras, e principalmente Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar ali que Paulo passou 18 meses em Corinto, 1 ano e meio, e promete passar algum tempo mais com aqueles irmãos, mas há uma mudança de plano. E quando ele muda de plano, então ele é acusado severamente por pessoas da igreja de Corinto e principalmente por aqueles que foram chamados de judaizantes. Os judaizantes que tinham se convertido ao cristianismo, mas que faziam questão de desconstruir todo o pensamento paulino. Paulo chegava, pregava, ensinava, e aí depois chegavam os judaizantes e desconstruía principalmente as 3 coisas mais importantes para um judeu, que era a circuncisão, que eram as festas judaicas e que era também a dieta judaica. Porque queriam ficar com Cristo, mas também com todos os rituais, ou por assim dizer, aquilo que fazia parte mais importante do mundo judaico no que diz respeito aos rituais. E Paulo então vai dizer, não, porque isto acaba anulando o sacrifício de Cristo. E certamente, irmãos, nós não gostamos de ser acusados. Quem é que gosta de ser acusado?
principalmente quando você é acusado injustamente, principalmente quando as pessoas de forma leviana acusam você. E Paulo não era diferente de mim, e Paulo não era diferente de você, de nós. Ele era um homem, como eu e como você. E ele tem que suportar essas difíceis acusações, e que então ele chega a um determinado momento que, diante da falta de escrúpulos, diante da falta de zelo dos seus oponentes, ele tem que adotar então um tipo de autodefesa. É por isso que você vai encontrar nas epístolas de Paulo à igreja de Corinto cerca de 30 vezes ele usando a palavra gloriar-se. Se eu tenho que me gloriar, eu não vou me gloriar em mim mesmo. Se eu tenho que me gloriar, eu vou me gloriar em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é interessante, é que o apóstolo Paulo, ele fica prestando conta do seu ministério a fim de ser interpretado de forma equivocada. Se você ler toda a segunda epístola do apóstolo Paulo, ele vai então ali se defender, ele vai adotar uma postura de autodefesa. Para que você tenha uma ideia, ele vai chegar a dizer que ele não precisa, por exemplo, de carta de representação. O que era esta carta de representação? Os falsos pregadores, os falaciosos pregadores, os falsos mestres diziam: mas o que Paulo tem a nos mostrar? Cadê o currículo de Paulo? E aí Paulo diz: eu não preciso apresentar currículo nenhum. Na realidade, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Mas depois você vai ver que quando vai chegando no final desta epístola aqui, Paulo fica mas tão indignado que ele diz: então eu vou mostrar tudo aquilo que eu já fiz por Cristo Jesus nosso Senhor. Meus queridos, e é interessante é que Paulo sofre tanto, mas sofre tanto, e eu já disse aqui na igreja e volto a repetir, todas as vezes que eu estou lendo as cartas de Paulo, me constrange. Eu fico constrangido. Por que eu fico constrangido? Porque eu vejo que eu, diante de Paulo, eu realmente não estou fazendo absolutamente nada. Eu não estou sofrendo nada. E eu estou dizendo por mim. Eu não passei perigos de morte. Eu não passei perigos de falsos irmãos. Eu não levei chibatadas. Eu não fui perseguido. Eu não fui picado por uma víbora. Não. Nós estamos aqui, muito pelo contrário. Eu estou aqui pregando para os irmãos em uma tranquilidade. Vivemos num país livre. Certamente nós vamos terminar este culto, vamos nos confraternizar ali fora, vamos para casa, vamos passar a semana e vamos voltar aqui. Mas isso não acontecia com Paulo. E aí, meus queridos, ele vai nos dizer este por isso aí do verso 16. E esse por isso, é interessante esse por isso, porque é uma locução aqui, coordenativa, conclusiva. O que isso significa? É porque Paulo está dizendo com este por isso, olha, sabe qual é a consequência? Olha bem, sabe qual é a consequência de eu ter passado por tribulação? Sabe qual é a consequência por ter passado por angústia? Sabe qual é a consequência por ter passado por desânimo? Sabe qual é a consequência por eu ter passado por perplexidade, por perseguição? Sabe qual é a consequência de tudo isso? É que, por isso, não desanimemos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia
em dia. A nossa esperança, irmãos, Paulo estava cônscio de duas realidades. A primeira é que a nossa esperança não consiste nas coisas que se veem. A nossa esperança não consiste nas coisas que se veem. Certamente tudo que está ao nosso derredor está morrendo, está se degradando, está chegando ao fim. Aliás, qualquer que seja nossa atual condição de vida, nós um dia vamos partir aqui deste lugar em que nós vivemos. Mas a Bíblia diz que o nosso viver deve ser Cristo e o morrer é lucro. Por exemplo, a beleza. Quando nós pensamos em beleza, a beleza é apenas temporária. A Bíblia nos diz que Sara foi uma mulher muito bonita, mas chegou um dia em que seu marido Abraão disse: dai-me a posse da sepultura convosco, porque eu tenho que sepultar a minha Sara, a minha esposa. A resistência do corpo, irmãos, também é apenas temporário. Davi foi um notável guerreiro, mas chegou um dia que ele mesmo necessitou de atenção e cuidados que uma criança precisa, ou que uma pessoa que está, por exemplo, hospitalizada, uma pessoa que está prostrada, uma pessoa que está até mesmo vegetando precisa. Esta é uma verdade, é uma realidade dolorosa e humilhante. Porém, devemos de fato prestar atenção. E é uma verdade que nos desafia todos os dias. E nos desafia por quê? Porque todos os dias nós temos que ter em mente, meus queridos, que nós somos falíveis, que nós somos perecíveis, que nós um dia vamos descer à sepultura. E mesmo que sejamos as pessoas mais inteligentes, mesmo que tenhamos um currículo acadêmico invejável, meus irmãos, tudo isso é temporal. Tudo é temporal. As suas diversões, os seus prazeres, os seus entretenimentos, os seus negócios, os seus lucros, tudo isso vai passar. Tudo isso é transitório, meus queridos. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia nos diz aqui, meus irmãos, que mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. E esta deve ser realmente a nossa esperança. Amém? Como eu disse, a nossa esperança, ela não consiste nas coisas que se veem. E talvez você possa perguntar, mas onde é que está a nossa esperança, pastor? A nossa esperança consiste nas coisas que não se veem. Porque, sabe o que Paulo escreve na sua primeira epístola? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, meus queridos. Nós esperamos muitas coisas na vida. Nós esperamos ter um bom casamento, nós esperamos ter uma boa casa, nós esperamos ter um bom salário, nós esperamos até mesmo que o nosso time favorito ganhe o campeonato. A gente espera muitas coisas todos os dias, meus irmãos. Mas as palavras do apóstolo Paulo faz com que possamos olhar para além do que nós estamos vivenciando aqui. As palavras do apóstolo Paulo faz com que possamos olhar para uma outra realidade que está além desta realidade que nós estamos inseridos aqui, meus irmãos. Porque a nossa esperança consiste nas coisas que não se veem.
Mas muitos colocam a sua esperança nas coisas que se veem. E eu sei que diante de notícias ruins que chegam para nós todos os dias, nós nos perguntamos: e aí? O que será de nós? O que será de mim? O que será? E Paulo então nos responde que a nossa esperança consiste nas coisas que não se veem, irmãos. É por isso que nós não lemos no versículo 14 aqui desse texto, do capítulo 4, a esperança de Paulo estava fundamentada na promessa de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também irá nos ressuscitar. Olha o que diz o texto. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Agora, vamos tentar entender aqui este verso 16. Por isso não desanimamos. Paulo diz isso. Paulo está dizendo isso para aquela igreja e Paulo está dizendo isso para mim e para você. Por que nós não devemos desanimar? Por quê? E antes de responder, a pergunta que eu faço é a seguinte: o que lhe desanima? Você anda desanimado? Tem dias que você acorda sem nenhuma perspectiva de vida? Tem dias que você acorda sem nenhum sentido para prosseguir até mesmo a sua vida? Tem dias que você acorda e diz assim: sim, mas afinal de contas, o que pode trazer sentido? O que pode ser algo motivacional para eu continuar a minha caminhada? E eu não sei se você já percebeu, mas você vai encontrando estes sentidos. Não é verdade? Eu preciso terminar de fazer o meu curso. Isto é um sentido. Eu preciso terminar de educar os meus filhos. Isto é um outro sentido. Eu preciso me casar. Eu não me casei ainda. Né? Cristo não precisa voltar agora. Depois que eu me casar, então, ele volta. Até algo até infantil e egoísta, né? Eu preciso realizar várias coisas. E você então vai se alocando, certo? Em várias coisas para que isso, de alguma forma, seja o combustível do seu coração para que você tenha sentido para continuar a sua vida. Mas a Bíblia nos mostra algo diferente, meus queridos irmãos. A Bíblia nos mostra que se nós buscarmos o nosso sentido realmente em Deus, então nós vamos dizer como Paulo, que para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. E aí Paulo, nesta locução aqui coordenativa conclusiva, que exprime uma consequência, quando ele diz: por isso, olha, eu já passei por todas essas dificuldades. Eu já passei por todos esses sofrimentos. Eu já passei por todas essas tribulações. Mas por isso não desanimamos. Pelo contrário. Olha isso. Você pode passar aquilo que você passar. Você pode passar as dificuldades mais crônicas da sua vida. Você pode passar pelo vale da sombra da morte, mas você não deve desanimar. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o que isso significa? É que aos poucos, de fato, nós vamos nos corrompendo. Mas esse corromper aqui não tem nada a ver com pecado. Não tem nada a ver com corrupção. Não tem nada a ver com transgressão. Não tem nada a ver com pecado. Não tem nada a ver com iniquidade. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, esta expressão abrange a natureza do nosso corpo caído. Qual é a natureza do nosso corpo caído? É que nós vamos o quê? Vivos nós estamos já sendo, nós já estamos passando por uma decomposição. Vivos. E Paulo diz isso. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, e ele já vinha trazendo as marcas de Cristo.
Paulo já estava cansado, Paulo já estava envelhecendo, meus queridos irmãos. Para você ter uma ideia, esta epístola aqui foi escrita por volta do ano 60, Anno Domini. Alguns anos depois, ele já iria ser decapitado por Nero, onde ele vai escrever a sua última epístola, que é a sua epístola ao seu filho na fé, Timóteo, sua segunda epístola. Então ele tem plena consciência que realmente nós vamos envelhecendo. Hoje eu estava conversando com uma irmã aqui na escola dominical e ela disse: pastor, eu vou precisar usar óculos. Porque o médico disse que depois dos 40 nós precisamos usar óculos. Eu disse: eu já estou usando já tem um bom tempo. Não que eu passei há muito tempo dos 40. A questão não é essa. Entendeu? Ainda falta um pouquinho para eu chegar aos 50. Tá? Mas é isso mesmo, né? Nós não temos mais, eu pelo menos não tenho mais a mesma disposição que outrora. Eu não tenho mais o mesmo vigor que outrora. Eu já não posso, por exemplo, comer as mesmas coisas que outrora. Eu já trago no meu corpo, no meu organismo, consequências, por exemplo, da idade também do meu trabalho pastoral. Eu com 27, 28 anos era hoje não. Depois de quase 20 anos é outra coisa. Então, mesmo que este corpo aqui se corrompa, mas olha que coisa interessante, contudo, nosso homem interior se renova de dia. E o que Paulo está então nos dizendo aqui? E a resposta dele vai ser no verso 18, que nós vamos chegar lá. O que isso significa? Paulo diz que esta renovação sucede diariamente porque Deus está constantemente em ação, nos incitando a refletir sobre a vida por vir. Porque Paulo vai desenvolver aqui um pensamento para nos mostrar onde está a nossa verdadeira casa. E ele vai nos dizer que a nossa verdadeira casa, e isso está no verso 1 do capítulo 5, é o nosso tabernáculo celestial. E nós nos prendemos demais a isto aqui, meus irmãos. Nós somos terrenos demais, nós somos carnais demais. Mas é interessante que para ele, para Paulo, a ligeira aflição não durava senão um momento. Os sofrimentos eram para ele aflições ligeiras deste corpo aqui agonizante. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos sofrer. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos chorar. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos acordar angustiados. Enquanto nós estivermos aqui, o nosso corpo vai se corromper. Enquanto nós estivermos aqui, determinados dias do mês, do ano, você vai parar, por exemplo, no hospital. Você vai sentir dor agora. Sabe o que realmente Paulo dá ênfase? Contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Paulo está dizendo assim, mesmo que realmente eu fique totalmente debilitado, eu continuarei sendo renovado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Eu posso chegar a 90 anos, eu posso chegar até mesmo a ser carregado numa cadeira de rodas, mas o meu homem interior se renova de dia em dia. E como é que a gente renova o nosso homem interior de dia em dia, meus queridos? Como é? É realmente olhando para Cristo e sabendo que somos habitação do Espírito Santo de Deus e que, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, se degrade, o nosso homem interior cada vez mais parecerá com Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos transformados de glória em glória conforme a imagem e semelhança de Cristo Jesus.
O apóstolo, então, vai nos dizer, meus irmãos, porque a nossa leve e momentânea tribulação, é interessante isso, Paulo ainda é bem generoso, né? Porque a nossa leve e momentânea tribulação, leve e momentânea tribulação, esse homem sofreu demais. Você já sofreu na vida? Já? Já passou por tribulação? Já passou por dificuldades? Já chorou? Hein, queridos? Certamente você já passou por tudo isso. Mas quando você olha para a vida de Paulo, não chega nem perto. Se você ler Paulo, você vai ficar constrangido, como eu fico. Pelo menos eu fico. E é interessante que ele ainda diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Aí ele diz, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Mais uma vez ele usa a palavra glória aqui. Porque Paulo, ele vivia aqui, mas ele olhava para onde? Para o porvir. A esperança de Paulo não estava aqui. A esperança de Paulo, na realidade, remetia ele para a eternidade. Meus irmãos, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não há comparação. Não há comparação, meus queridos. Nós podemos passar por toda a tribulação que você pode passar aqui. Você pode passar por todas as dificuldades aqui, mas não há comparação daquilo que realmente nós teremos com o nosso Senhor, quando nós estivermos com Ele por toda a eternidade. A esperança em Cristo nos remete para a eternidade. Agora, se a sua esperança está aqui, então tenha certeza que você vai viver desesperado. Viver uma esperança que tenha como um fim em si mesmo esta realidade, para mim é viver em desespero. Para mim é viver em desespero. Para mim é viver em desespero. Mas por isso que Paulo diz, olha, em tudo eu fui atribulado, angustiado, desanimado, perseguido. Olha, tudo. Ele faz uma lista no contexto anterior. Mas isso, olha, isso é leve, é momentâneo. Momentâneo, é uma tribulação momentânea. E que produz para nós eterno peso de glória. Paulo está olhando lá para o tribunal de Cristo. O apóstolo Paulo está escrevendo para, no capítulo 5, verso 10, então ele falar que todos irão comparecer diante do tribunal de Cristo, irmãos. E realmente não há nenhuma comparação. Nenhuma comparação. No verso 18, o apóstolo Paulo então vai nos dizer que não devemos nos atentar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Por quê? Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Meus queridos, Paulo sabia, irmãos, o resultado final de tudo isso aí. Sabe por quê? Porque ele depois vai escrever que nós sabemos que esta casa terrestre é passageira, mas nós temos uma casa que foi construída por Deus e esta casa é eterna. Amém? Olha, infelizmente a gente se prende muito nas coisas que a gente vê. Não é verdade? Se prende demais nas coisas que a gente vê, que a gente pode apalpar,
meus irmãos, que a gente pode tanger. É impressionante isso. É impressionante, queridos. A gente realmente, mesmo conhecendo as Escrituras Sagradas, a gente parece que esquece que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Como falta fé? Como falta fé? O autor de Hebreus escreve isso, que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Parece que o autor de Hebreus lê Paulo para escrever toda a carta aos Hebreus, meus irmãos. Conta-se que um garoto, ele estava viajando sozinho de trem, sozinho, e os passageiros estavam em um extremo desconforto. E o cenário não era muito interessante. Por que o cenário não era interessante? Porque aquele trem iria passar por todo o deserto do Arizona. Para quem conhece um pouquinho do deserto do Arizona, sabe que ele é enorme. E uma senhora sentada ao lado daquele garoto perguntou assim: "Você não está cansado de viajar tanto?" O garoto sorriu e disse: "Eu estou um pouco cansado, mas não tem problema não. Não tem. Você não está com medo também de viajar sozinho?" Ele disse: "Não, eu não estou com medo de viajar sozinho e nem estou tão cansado. Sabe por quê? Porque logo eu chegarei na casa do meu pai. Logo eu chegarei na casa do meu pai. E quando eu chegar na casa do meu pai, ele vai estar lá me esperando e vai me receber da melhor maneira possível." Às vezes ficamos um pouco cansados, irmãos, dos embates da vida, mas é fascinante saber que Jesus está à nossa espera, no fim da jornada da vida. Amém? Talvez você esteja dizendo assim: "Pastor, mas eu não queria ouvir isso esta noite, eu quero viver tanto." Louvado seja Deus por isso, que você viva aí 100 anos. Mas eu quero dizer para você que eu e você não temos controle sobre as nossas vidas. Nós não temos controle nenhum sobre as nossas vidas. E mesmo que Deus decretou que você vai viver 100 anos, que você viva 100 anos com uma profunda expectativa. Sabe qual é a profunda expectativa? De que você não vê a hora de estar com Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Este é um pensamento bíblico. Porque Paulo nos diz isso. Para mim, o viver é Cristo. E aí ele diz: é incomparavelmente melhor morrer. Meu Deus! Paulo está defendendo um tipo de um suicídio? Não. Pelo contrário, ele diz: bom, mas e aí? O que eu quero? Bom, vivo, eu posso fazer algo pelo Evangelho. Se eu morrer, eu vou estar com Cristo, já não posso fazer mais nada. E aí ele diz: não, eu vou viver, certo? Porque vivo eu luto pela fé evangélica. Está lá em Filipenses, capítulo 1, verso 27, meus queridos. Então, assim, nós temos que ter esta profunda expectativa, a expectativa de que, mesmo que vivamos aqui 100 anos, nós temos que realmente ter este profundo desejo de estar com Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, para eu terminar, mesmo sabendo que o nosso planeta está ameaçado, mas eu quero dizer que a sua vida também está ameaçada. Mesmo sabendo que a capacidade do nosso planeta de gerar bens está realmente, por assim dizer, também ameaçado, a Bíblia nos diz que nós temos que voltar os nossos olhos para Cristo Jesus. Por quê? Porque tudo isso aqui é efêmero, tudo isso aqui é temporal, meus irmãos.
Porque sabe onde está o nosso verdadeiro tesouro? O nosso verdadeiro tesouro, onde traça, ferrugem não podem destruir e nem ladrões podem roubar, está onde? Nos céus. Nos céus. Você deve viver aqui na terra, mas com o seu coração nos céus. Assim deve ser a nossa vida. Mas tenhamos perfeitamente claro em nossas mentes que só existe uma maneira de desfrutar estas coisas. Precisamos ter Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Você que está aqui esta noite, eu não sei se você já entregou sua vida a Cristo, mas entregue a sua vida a Jesus. Ore a Deus e diga: Senhor, venha até a mim, venha com a sua graça maravilhosa e salve a minha vida para que a minha perspectiva, para que o meu olhar seja outro. Se você fizer isso, tenho certeza que Deus vai trabalhar uma paz que excede todo o nosso entendimento, meus irmãos. E aí nós vamos confiar não neste mundo visível. Nós não vamos colocar as nossas esperanças naquilo que se vê, porque são temporais. Mas nós vamos colocar a nossa esperança naquilo que nós não conseguimos ver, que são eternas. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. E eu vou terminar com uma palavra do apóstolo Paulo. Se a nossa casa terrestre se desfizer, temos da parte de Deus um edifício eterno nos céus. A nossa esperança em Cristo nos remete, irmãos, para a eternidade. A nossa esperança em Cristo nos remete para a eternidade. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso bendito Pai, te agradecemos, ó Deus, pelas nossas vidas e também porque em Ti nós temos esta esperança. Não é uma esperança de algo que nós não sabemos se vai acontecer ou não. Não é esse tipo de esperança, mas é aquela convicção de que nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Mesmo que fiquemos desanimados, ó Deus, mesmo que fiquemos desanimados, mesmo que o nosso corpo se corrompa, e ele está se corrompendo mesmo, que o nosso, olha, meu Deus, que realmente o nosso coração possa se renovar dia a dia, ou seja, que possamos estar crescendo na Tua graça, que possamos estar sendo jovens, joviais na Tua graça, que possa se renovar, ó Senhor. Realmente, até que a nossa aparência, as nossas rugas, as nossas marcas, elas vão ser evidentes para todo mundo, mas também que o nosso homem interior evidencie Cristo nas nossas vidas. Ó Deus, que possamos realmente refletir isto e que a nossa esperança não deve estar naquilo que enxergamos, nas coisas que se veem, porque elas são temporais, elas são passageiras, mas que a nossa esperança, que nos remete para a eternidade, como Paulo diz, possa estar naquilo que nós não enxergamos, ó Senhor. Abençoe todos aqueles que aqui estão. Fale aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito possa estar realmente fazendo com que esta palavra cumpra os seus desígnios, porque ela não volta vazia, como o Teu profeta nos diz. Nos abençoe, fique conosco em nome de Jesus. Amém.